Olá, meus amigos, sou o professor André Nessi e venho aqui para tirar algumas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante: cobrir ou não cobrir o nosso cliente durante o momento da prática da massagem. Muitas vezes, quando a pessoa vem do ambiente externo, às vezes vem de carro, vem de ônibus, vem de Uber, táxi, não importa. Às vezes, dentro desse ambiente a qual ela está se deslocando para chegar até a tua clínica, está em ar-condicionado, ou muitas vezes não. E o ambiente externo está numa temperatura diferente a qual está dentro da sua sala de atendimento. Dentro da sua sala de atendimento pode ter o ar-condicionado, pode ter o ventilador, pode ter a ventilação natural. E o que é muito importante, toda vez que o corpo entra num ambiente ao qual a temperatura está diferente, existe um estresse térmico, onde o corpo tem que se adaptar à nova situação ou ao novo ambiente. Então, o que é importante nós sabermos? Como proceder para promover o melhor acolhimento do nosso cliente. Então, vamos lá. Por que é importante acolher o cliente na questão da temperatura? Quando nós falamos de temperatura corporal, nós temos que entender que as pessoas têm uma temperatura média. Porém, a sensação térmica que vai estar sendo perceptível pela estrutura da superfície da pele, através de sensores, como terminações de Krause, terminações de Ruffini, que percebe o frio, percebe o calor. Elas estão sempre em atenção a todo tipo de estímulo. Esse estímulo pode ser feito pelo chamado reflexo de calor, aonde você está coberto e o calor que você emite, ele volta para você. Então, existe um tipo de percepção. A outra é qual você está descoberto e com uma ventilação externa, um ar-condicionado direcionado ou uma ventilação, uma janela aberta, o seu corpo vai percebendo. Então, todos os nossos pelos estão percebendo esse vento e passa essa informação para o corpo, que vai tentar controlar a temperatura, aumentando assim a contração ou favorecendo um relaxamento de toda a estrutura da microcirculação. Então, quando chega ao cliente, o que nós temos que fazer? Certificar primeiramente do conforto posicional, ou seja, da postura deitado. Então, colocar o apoio embaixo de joelhos ou embaixo do tornozelo, se vai estar em decúbito ventral, barriga para baixo, ou de barriga para cima, decúbito dorsal. Colocar também apoios para a região cervical. Se está em decúbito ventral, barriga para baixo, colocar o apoio, se necessário, embaixo da linha do quadril, para que diminua a curvatura lombar e crie conforto postural. Também o apoio para a região do rosto, para certificar que a pessoa consegue ter uma boa respiração. Às vezes o apoio pressiona excessivamente a região dos seios frontais. Ou se não, apoia demasiadamente sobre os seios nasais. Isso depois favorece o quê? Uma discreta congestão. A pessoa consegue não mais respirar pelo nariz e tem a dificuldade para poder respirar pelo nariz e começa a respirar pela boca. Tudo isso nós temos que avaliar quando vamos antes atender o nosso cliente. Então, mas nós estamos voltando à temperatura. A temperatura corporal, durante o momento da massagem, ela vai ter alterações. Porque no momento que eu vou trabalhar só os membros inferiores, quer dizer que eu vou tirar um pouco a temperatura de cima do corpo para a região inferior do corpo. Ou ao contrário, vamos trabalhar agora só a região dos membros superiores, os braços. Então ocorre um pouco de distribuição da circulação para ficar focado para a área a qual estou chamando, para o membro superior. Então o nosso corpo tem uma hidrodinâmica circulatória muito interessante, ele não para, é constante, tudo para manter o quê? O equilíbrio térmico. Então, o que é muito importante saber? Primeiro, qual é o procedimento que você vai realizar? Se eu vou realizar uma drenagem linfática, por exemplo, o que é importante para o meu cliente? Não ter nada obstruindo na superfície da pele. Então, se vem com uma sunga, calcinha, se vem com parte de biquíni, está muito apertado, o top, né, com garroteamento, o sutiã, o que é importante? Manter sempre solto, livre, nada garroteando, meia apertada, pulseira, relógio, tudo deve ser retirado, mantendo totalmente o quê? Livre a circulação, para que não bloqueie principalmente o estímulo que vai ser feito para o sistema linfático. No caso de uma massagem, nós temos um aprofundamento maior do peso das mãos e um movimento mais intenso no direcionamento da massagem. O que acontece? Nós diminuímos muitas vezes o quê? O sangue que está na extremidade e levamos o sangue para o centro do corpo. E, consequentemente, ocorre uma diminuição da temperatura das extremidades. Isso favorece um
esfriamento. Mulher no período gestacional e mulher no momento do seu ciclo menstrual, existem dois fatores muito importantes. Você tem ali, no caso da gestante, já um bebezinho, que está em formação, em crescimento e precisa de um aporte sanguíneo importante. Não pode perder o volume sanguíneo daquela região. E muitas vezes as extremidades tendem a esfriar. Então, por isso, durante o ato de uma massagem, durante o período gestacional, nós mantemos, nem que se for um lençol, manter coberta a nossa gestante. Agora, se ela tem muito calor, porque também tem muito afluxo sanguíneo, acontece ao contrário, ela vai pedir para ficar descoberta. Então nós temos que primeiro perceber a necessidade do cliente e outra, perceber a percepção do cliente. Ouvir o que ele tem a dizer ou ela a dizer, para saber, mantenho ela coberta ou não mantenho coberta. No caso, por exemplo, de uma massagem que for para o relaxamento, onde a pressão é maior e nós levamos o sangue para o centro do corpo, há uma necessidade de cobrir? Sim, porque ocorre o quê? O esfriamento das partes distais, como os membros superiores, os braços, os membros inferiores, as pernas. Então nós precisamos favorecer com que o sangue venha para o centro do corpo, e isso vai favorecer um aquecimento central do corpo e uma diminuição das extremidades. Então mantemos as áreas não massageadas cobertas. Agora, lençol, manta, um cobertor, lençol térmico, tudo vai depender da temperatura da sua sala de ambiente de trabalho. O ideal é mantermos numa faixa de 22 graus, 23 graus é uma temperatura ótima para poder desenvolver um bom trabalho. Agora, se a pessoa sente muito calor ou muito frio, tendo esse feedback dela, por isso que perguntamos sempre no início da massagem. Então, no início da massagem, o que é importante fazer como pergunta? Está agradável? A temperatura está adequada? Porque se você começar a fazer a massagem e o peso das mãos não está adequado, você perde o cliente, porque ele vai ficar em silêncio toda a massagem. Então temos que perguntar no início, a pressão das mãos está agradável? A temperatura está agradável? Porque assim ela responde positivo ou negativamente, você já sabe o que fazer para mudar e assim concluirmos uma massagem onde ela vai ficar feliz porque foi atendida. Agora, se você não faz a pergunta e confia de que realmente está tudo perfeito, muitas vezes pode estar enganado e prejudicar o próprio seu trabalho e o andamento futuro de fidelizar o cliente. Então, precisamos saber, está agradável a temperatura, está agradável o peso das minhas mãos para poder desenvolver toda a massagem. Então, certificar da temperatura. O que precisamos, então? Primeiro, certificar a temperatura ambiente. Certificar como é que está a temperatura corporal desse cliente. Se você quer mesmo ter tudo registrado, o que podemos ter o quê? Um termômetro, pode ser digital, pode ser a laser, onde você possa o quê? Certificar a temperatura do cliente. Sempre saber qual a temperatura antes e após a massagem, o que dá para fazer uma planificação de como foi a sua massagem e como foi a resposta da temperatura e da circulação durante a massagem. Outra coisa muito importante, ter os recursos necessários já prontos, caso necessite cobertor térmico ou lençol térmico ou lençol para cobrir, uma manta, tudo isso vai ser muito importante para você promover uma massagem que seja acolhedora e que a temperatura seja um fator importante para a resposta final, que é exatamente a satisfação do seu cliente. Então, certificando que quando o cliente chega, eu verifico a temperatura que está. Para isso, eu tenho que estar já numa temperatura agradável para o meu trabalho. Eu não posso chegar ofegante, porque eu vou achar que a temperatura do ambiente está muito quente e eu resfrio demais, mas para o cliente vai ser um choque térmico. Então eu tenho que me acalmar, por isso que entre uma massagem e outra nós temos que ter o quê? O tempo de intervalo. Tempo de intervalo para você beber uma água, tempo de intervalo para você respirar profundamente, tempo de intervalo para você poder ir ao toalete se necessário, tempo de intervalo para você mudar um pouco o seu visual. Às vezes você está visualizando só o ambiente da sala, vá um pouquinho para um ambiente onde sua visão vê algo distante, para descansar a sua mente, descansar o seu corpo, descansar o seu olhar, para que quando volta, focado novamente na massagem, vai ser uma hora dedicada ao cliente. Esse tempo de intervalo é importante para o seu como se diz, para o seu preparo, porque vai te acalmar, vai te deixar normotenso, para você poder atender adequadamente o seu cliente.
Então, o que nós queremos é que você tenha sucesso no seu cobrir ou não o seu cliente, sabendo da satisfação do cliente, saber das respostas às suas perguntas iniciais sobre o peso das mãos e sobre a temperatura ambiente, estar realmente informado, né, sobre a questão do posicionamento, se está tudo tranquilo, e aí iniciar a massagem. A temperatura é algo importante? Sim, porque muito da resposta metabólica que queremos da massagem está na questão da temperatura. Se eu aumento a pressão, a força, o direcionamento, a velocidade da massagem, eu vou interferir no quê? Na resposta da velocidade sanguínea, tanto venosa como de retorno, ou também na circulação arterial, como resposta do início do estímulo da massagem. Então, o que eu preciso saber é que eu estou promovendo uma alteração do sistema circulatório dela, estou promovendo uma troca de temperatura, e se essa vai ser o meu objetivo final. Se essa temperatura de fato é algo importante, com certeza você vai estar fazendo corretamente. Então, não deixar nada bloqueando a parte superficial da pele. Se for necessário, pedir para que venha com material, né, que tanto top como sutiã que solte, ou que possa ser de amarrar para você soltar, deixar mais frouxinho, para que não bloqueie a superfície da pele. Sungas, shorts, bermudas, calcinha, cueca, o que for, que seja mais larga, principalmente para a atividade da massagem. Meias, se retira, mas sente frio nos pés. Retira as meias, utiliza uma toalha de banho dobrada para que mantenha aquecida, pode até pôr uma manta sobre a toalha para que mantenha os pés bem aquecidos. As mãos, como os braços ficam ao lado do corpo, tanto em decúbito dorsal como decúbito ventral, o que você pode fazer? Envolver com uma toalha. Envolve com uma toalha, mantém ali protegida a área que não está sendo massageada. Não precisa a pessoa ficar totalmente aquecida, você está massageando uma perna e os braços estão descobertos, já está sentindo frio. Proteja o braço, né? Sabemos que o Brasil está numa linha tropical, muito calor, praticamente 8, 10 meses do ano é mais calor. Só que tem o que acontece, às vezes rápidas mudanças de temperatura. Proteja o cliente, mantenha sempre a temperatura agradável, que isso vai favorecer com que ele retorne sempre. Acertou na temperatura, acertou no atendimento. Parabéns se você está fazendo dessa forma correta.